Boas-vindas, galera! Esse é o canal TechCedro. Hoje eu vou começar uma série de vídeos chamado Dá pra fazer com CSS? Porque eu gosto muito de CSS, na verdade eu queria fazer há bastante tempo esses vídeos. O CSS ele é bem poderoso e tem bastante coisas que às vezes a gente importa lib, faz com JavaScript, cria um mundaréu de coisas que é bem simples de fazer. O vídeo de hoje a gente vai fazer aqueles floating label. Alguns anos atrás, quando chegou o Material Design, né, e disseminou a palavra do floating label. E foi uma novidade que todo mundo pirou, mais ou menos. Só que até onde a gente sabia era só possível fazer com JavaScript, e você controlava o estado e tudo mais. Só que dá pra fazer com CSS de uma maneira bem tranquila. Lembrando que o CSS sozinho não faz nada e ele é muito importante de ser usado e é atrelado à semântica do HTML. E ele vai ser bem simples, na verdade eu não vou nem criar arquivo HTML e CSS separado, é bem para mostrar mesmo para vocês. Então fazer o nosso index. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma div, envolver o nosso componente, o nosso input. Em seguida a gente vai ter o nosso input e o nosso label. Vou colocar um ID aqui nele só pra seguir as boas práticas. Beleza. Agora, é como nos vídeos passados, eu vou usar o Live Server. É uma extensão muito bacana. Vou deixar na descrição, aqui embaixo. O link dele é uma extensão muito bacana para quem usa Visual Code. Olha, ele já aparece aqui. Agora a gente vai começar a estilizar. Para fazer essa flutuação no nosso label, a gente vai usar ele com position absolute. Quando a gente vai usar o position absolute, é muito importante que a tag anterior, a tag pi, digamos assim, seja com position relative. O position padrão do HTML e do CSS não é o relativo, então é muito importante a gente lembrar de setar ele, de definir ele no nosso pi. No nosso caso aqui, o input label flutuante. E isso é a única coisa que a gente vai precisar usar ele. E, inclusive, é o único motivo pelo qual a gente precisa dele. A gente só vai precisar ter essa div em volta por causa desse comportamento do label que vai ser flutuar usando a position relative. Então eu vou dizer que a sua posição é absolute. Para mostrar para vocês como que ele fica quando ele é absoluto, eu já vou definir que o seu topo e a sua lateral é 0. Então ele já fica bem em cima. E é isso que a gente vai usar. Ele vai estar em cima do nosso input, vai estar bem realmente dentro do... Vai estar na frente do nosso input. E quando eu clicar no nosso input aqui, ele vai subir. A gente já pode fazer isso de uma maneira bem simples, quer ver? O nosso input, quando ele tiver com foco, eu vou pegar o label. Esse mais aqui, quando a gente está tratando de seletores CSS, significa após, imediatamente após. Então, quando o meu input tiver com focos, eu vou pegar o label imediatamente após dele e vou trocar a posição. O meu label está imediatamente após ele, beleza? Então vamos lá dizer que o nosso... Vamos mudar outra coisa para vocês verem como que funciona. Vamos colocar um font size menor. Font size de 10 pixels. E vamos diminuir mais ainda o top. Vamos lá, menos 3 pixels. Só para mostrar. Ó, quando eu foco, ele diminui e muda de lugar. Como pro nosso exemplo aqui, o input está muito colado na borda, eu vou colocar uma margenzinha no body, só pra gente não deixar tão grudado nas laterais. Aí agora a gente já vê que o meu label vai lá pra cima. Basicamente é isso. Simples, né? Acabou o vídeo. Tchau. Tô brincando. Não, agora a gente vai estilizar pra deixar ele bem mais bonitinho. Mas realmente é basicamente isso, gente. A gente vai deixar o aspecto do meu label e do meu placeholder iguais. Bom, a gente já colocou eles aqui na mesma posição. Além disso, a gente vai colocar aqui para que quando o nosso input não esteja em focos, o nosso placeholder não apareça.
Por quê? Porque por mais que a gente tente colocar tanto o nosso label quanto o nosso placeholder bem iguais, no mesmo lugarzinho, sempre fica uma diferençazinha ali. Então, assim, eu escondo o meu placeholder. E quando o meu label não estiver no lugar do meu placeholder, ou seja, meu label vai fingir que é o placeholder, aí sim eu mostro meu placeholder. Então vamos lá. A gente aprendeu quando ver quando o input está em focus. E agora eu vou colocar aqui quando ele não está em focus. Aí eu uso essa pseudoclasse, que é meio que uma função not, para dizer que é quando ele não está em foco. Meu input não em foco. O placeholder dele vai ter uma opacidade de 0, ou seja, ele vai ficar transparente. Aí, ó. A gente já viu que ele faz mesmo, né? Agora a gente vai fazer o nosso input, o nosso label ficar bonitinho lá em cima e a gente vai animar tudo isso. Então, a primeira coisa para animar qualquer coisa é a gente definir a propriedade transition. A transition é o que diz pro nosso navegador, cara, quando esse valor aqui mudar, não vai de uma vez por outra não vai rápido. Pega tantos segundos e demora para fazer essa mudança e vai fazendo ela gradual para que seja bonito de se ver. Então, aqui a gente vai dizer, então, no nosso caso, que o nosso top vai demorar 400 milissegundos para mudar e que o nosso left também. A gente vê que ele já vai mais devagarzinho, né? Vamos fazer a mesma coisa para nossa fonte, então. Apesar que o nosso left não vai mudar, né, gente? A gente vai deixar o left no mesmo lugar. Oh, errei aqui, bonito, hein? Então, ó, tá vendo que ele já faz essa animaçãozinha? E agora a gente vai melhorar como que o nosso label vai ser apresentado. Bom, como o input padrão do HTML tem aquela borda em volta, a gente precisa dizer para o nosso label que ele vai ter um fundo, porque senão aquela borda vai ficar bem no meio do texto e vai ficar ruim de ler. Então, além de definir quando ele tiver com foco, né, que ele vai subir para o top menos 6 e a sua font size vai ser 10, preciso dizer que ele vai ter um fundo branco. Então, background. Aí a gente já vê que ele fica lá em cima. Só que quando eu preencho meu input, o meu label tá descendo. É porque ele perde o foco. Opa! É porque o meu input perde o foco. Pra gente fazer ele ficar da mesma maneira, além de ter foco quando ele tá preenchido, existe uma propriedade do CSS, uma pseudoclasse chamada placeholder shown. Ou seja, se o placeholder está sendo exibida. A gente vai usar ela também aqui. O input placeholder shown. Só que nesse caso a gente quer saber quando ela não está sendo exibida. A gente vai usar o not. Opa, dois pontos só. Placeholder shown. Ou seja, quando eu não estiver exibindo meu placeholder, ou seja, que está preenchido meu input, eu também não exibo. Vamos lá. Opa, então, subiu quando está em foco. Agora eu digito alguma coisa e ele continua lá em cima. É basicamente isso que a gente vai usar realmente para ter o nosso label flutuante. Legal, né? Bom, eu vou começar a fazer uma série de vídeos assim. Eu espero, se eu não desistir no meio do caminho, alguma coisa acontecer ou algo assim. Então, se você quer mais conteúdo assim, ou existe algo que você gostaria de saber se dá para ser feito com CSS ou não, é só deixar aqui embaixo nos comentários e deixa seu like, se inscreve, por favor. É nóis. Tchau.